Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. É o seu irmãozinho em Cristo Isra que está falando. Ora barbudo, ora desbarbado, ora cabeludo, ora não. Hoje continuamos a nossa leitura de Filipenses. Coisa boa. Capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. No último episódio, no primeiro capítulo, a gente leu, Paulo falou sobre aqueles que pregam o evangelho por motivos questionáveis. Ele falou daqueles que pregam por inveja, por pretexto, por contexto, e ele falou também daqueles que pregam de verdade. A verdadeira pregação do evangelho, obviamente, ela é despretensiosa. Ela não busca segundo os interesses, salvo a salvação de quem ouve. Mas ele traz agora um lembrete, falando com os seus. O que deve nos mover é o mesmo amor por Cristo, que a gente não deve ter vanglória ou partidarismo em mente. Uma das coisas que não computam para mim, eu não consigo entender é competição de igreja, competição de crente. Eu não consigo entender igrejas às vezes agindo como se elas não fossem parte do mesmo time. E às vezes o problema é que não são, não enxergam dessa maneira. Para mim, crescendo, a coisa mais comum que eu vi e aprendi com os meus pais era de ganhar gente para Jesus e botar eles em qualquer igreja. Obviamente, melhor se você souber, mas alguma melhor do que nenhuma, na maioria dos casos. O ponto é, não estamos querendo crescer o nosso clubinho, estamos querendo crescer o clubinho dele. Enfim, não é partidarismo nem vanglória o que deveria nos mover, mas o amor. Versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o cristão, ele deve ter uma atitude, e isso na prática é desafiador, mas a nossa atitude tem que ser a de considerar os outros mais importante do que a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, agimos de modo semelhante a Cristo, que sendo um com Deus, sendo Deus, não considerou ser Deus algo que ele devesse se apegar, mas ao invés disso ele se esvaziou. Então ele que é Deus e é pleno, não foi cheio de si mesmo. E muitas vezes nós vemos irmãozinhos aqui que não conseguem não ser cheios de si mesmo, e por isso eles agem com uma certa superioridade, como se fossem melhores do que os outros, e esse não é o pensamento nem a atitude cristã. Meu irmão, se você está se achando por quão cheio de Cristo você é, você não vê a ironia. Assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações. Vamos here. Achei que os vizinhos tinham entrado aqui em casa, que na vizinhança, assim, as crianças brincar junto, na casa do outro. Enfim. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Muitas vezes eu olho para as pessoas olhando para esse texto, falando sobre o fato de que nós somos chamados a resplandecer a luz de Cristo numa geração perversa e corrompida. E às vezes eu vejo que tem gente que tira isso. Nós resplandecemos
resplandecendo a luz de Cristo. Eles, uma geração perversa e corrupta. Às vezes tem gente que consegue tirar isso logo depois de ler que o pensamento do cristão deve ser aquele de não se considerar mais importante do que os outros, mas que na verdade consideramos os outros mais importantes do que nós. Então como a gente chega nesse pensamento? Esse pensamento de nós e eles é um pensamento assassino, não tem nada a ver com o evangelho. Nós presta, eles não. Nós não presta. Por isso que nós precisamos de ajuda. Em primeiro lugar, você tá entendendo? Ser cristão é literalmente conhecer que você não presta e precisa de Cristo. O que a galera tá perdendo é que é por causa daqueles que não conhecem a Cristo que nós resplandecemos a sua luz por sua glória, para que eles possam ser como nós somos agora por conta de Cristo e não de nosso próprio intermédio. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Esse, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis. E eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Eu amo esses pequenos detalhes assim nas epístolas, de ver a galera que tá caminhando junto, a galera que tá servindo a Jesus, a galera que tá fazendo isso aqui desenrolar. Porque, meu irmão, uma coisa que às vezes a gente não leva em conta é que essas cartinhas eram muito caras na época. Porque não era só escrever a carta, que já era caro, por sinal, você conseguir papel e tinta, né? Mas você mandar o mensageiro era muito caro. Eu já ouvi alguém estimando que basicamente cada cartinha que Paulo mandou era tipo comprar um carro na época. É muito caro, irmão. É muito caro. Cada cartinha dessas era muito desenrolada. Então essa galera se desdobrava por fazer isso acontecer. E eu amo pensar que por conta de Epafrodito, mais nome para seus filhos, e Timóteo, né? Tem uma galera que veio conhecer a Cristo. E eu quero continuar sendo a galera que faz Cristo conhecido. É isso. Deus te abençoe. No próximo vídeo nós leremos Filipenses no capítulo 3. Estamos quase chegando nas tatuagens que tem por aí. Capítulo 4. Deus abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis.